Oi, nesse vídeo a gente vai resolver o quiz da videoaula 5 da disciplina de inglês. Então, vamos para a questão. Assinale a alternativa correta com relação às características de textos acadêmicos. A primeira diz que textos acadêmicos fazem uso frequente de conjunções, classe de palavras que faz a transposição de sentido entre uma sentença e outra, por isso é importante conhecê-las. De fato, como o texto acadêmico ele é um pouco mais formal e se preza muito pela escrita muito correta, né? Bastante, vamos dizer assim, refinada, né? Ele vai usar muitos recursos de linguagem escrita para que o texto tenha um alto padrão de qualidade, né? Para visar ali a clareza, a descrição objetiva, né, e formalmente correta do que está sendo ali descrito ou proposto no artigo ou no texto. Então, por isso, o uso de conjunções para conectar bem as coisas, né, trazer, fazer essa transposição de sentido entre um trecho e o outro, né, para conectar ali, para encadear as várias sequências de raciocínio que são comuns num artigo, num texto acadêmico, é importante aqui usar conjunções, né? Então, a gente está falando que a gente fez um experimento e aí a gente fez outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, mais uma coisa não pode ser feita por determinado motivo, e então a gente conclui isso, conclui aquilo. Então percebe, ó, é uma coisa, mais outra coisa, então a gente conclui outra. Então a gente precisa usar essas conjunções, essas formas de conectar, encadear as ideias para que elas façam sentido, né? Então, pela complexidade das vezes do que está sendo descrito, as conjunções são imprescindíveis nesse sentido. Então aqui realmente no meu caso, né, a primeira alternativa é a correta. A segunda diz que textos acadêmicos são bastante interativos, com o uso frequente de pronomes. Os textos acadêmicos realmente têm uso frequente de pronomes, porque os pronomes são um outro recurso importante para você não ficar repetindo toda hora o mesmo nome, né, o mesmo substantivo. Então, a gente usa pronomes nesse sentido para trazer ali uma qualidade melhor no texto, né? Para não ficar aquela repetição contínua do mesmo termo, da mesma palavra toda hora, que deixa o texto um pouco mais pobre. Por outro lado, aqui na semana 2 a gente viu na videoaula que os textos acadêmicos eles são informativos e não interativos. Por isso, a segunda alternativa está incorreta. A terceira diz que as estruturas gramaticais em textos acadêmicos e conversas são iguais. Ambos são interativos. Está incorreto. A gente viu ali em cima que textos acadêmicos são informativos e não interativos. E claro, não se compara um texto acadêmico com uma conversa, né? Uma conversa tem um tom bastante informal. Você usa palavras que você não vai escrever num texto técnico, num texto acadêmico, no seu trabalho de conclusão de curso. Você não vai escrever na introdução de um texto acadêmico, e aí, beleza, tudo certo, alguma coisa desse tipo, que é totalmente comum na conversa informal, na conversa do dia a dia, mas é provavelmente inaceitável na grande maioria dos textos acadêmicos que, na sua natureza, exigem uma linguagem formal. Então, não se pode comparar textos acadêmicos e conversas nesse sentido. A quarta diz que textos acadêmicos são interativos, com uso frequente de pronomes e expressões idiomáticas. De novo, o uso de pronomes é comum, expressões idiomáticas também pode ser visto nesses textos, ah, inclusive quando termos técnicos forem necessários. Só que, de novo, não são textos interativos e sim informativos. Então, aqui a alternativa se torna incorreta de novo pela questão do interativo. E a última diz que textos acadêmicos são informativos, isso é correto, tá? É verdade, realmente. A ideia é passar informação, passar a descrição do experimento, de um resultado, de alguma definição importante, né? De alguma informação, né, no geral, por isso informativos.
com características iguais às de conversas informais. E aí é aqui que está o erro, né? Não se compara textos acadêmicos com conversas informais, né? Eles são formas de expressão linguística, vamos dizer assim, bastante diferentes, né? Um texto é essencialmente formal e conversas são geralmente informais. Por isso, as 4 últimas alternativas estão incorretas, a gente fica somente com a primeira como a correta, né? Então, ali, baseando-se no que está descrito na resolução, né, desse quiz, os textos acadêmicos, como a gente viu, são informativos, então tem uso frequente ali de conjunções, né? E aí a gente precisa entender que, devido a essa natureza mais complexa dos textos acadêmicos, a gente vai usar ali vários recursos da linguagem, né? Então, adjetivos, preposições, né? Aquelas palavras WH, né? A who, a wished, with, e coisas do tipo, né? Conjunções e outros recursos de linguagem que fornecem essa estrutura bem formulada que o texto acadêmico precisa, né? Então, aqui foi citado só conjunções, mas também tem outros recursos, né? Como palavras longas, né? Advérbios, coisas específicas da escrita de textos acadêmicos que vão ser bastante comuns aqui nesse tipo de texto. Mas, resumindo, então, a primeira alternativa é a alternativa correta, né? Principalmente se comparando com as 4 outras que dão informações ali inexatas. Então, eu espero que você tenha entendido a ideia por trás da resolução dessa questão, desse quiz aqui da atividade de apoio, e obrigado.